A gente vê eles estudarem, e eu faço parte do conselho, assim, a gente vê que o foco hoje não é esse cuidado. O foco hoje é você atuar na questão Da escola. da questão mais científica da coisa, entendeu? Mas só que não dá tempo. As ações precisam acontecer, elas não podem parar. Porque a população de rua está sofrendo, ela clama por socorro. Eu me lembro que quando nós chegávamos nas cenas de uso de crack para poder acolher as pessoas com as ações, a gente tinha um coletinho amarelo para diferenciar do colete de assistência, porque eles tinham uma certa resistência de ir para os abrigos devido, né, àquela questão da Copa do Mundo, aquelas agressões que aconteceram lá atrás, do choque de ordem, porque tinha que limpar na época da Copa do Mundo, na gestão anterior à do senhor. E aí o que acontecia? A população de rua criou uma resistência muito grande com essas equipes da assistência social. Aí quando nós chegamos com aquele coletinho diferenciado, eles sabiam que aquela equipe era do Manassés, que ia para a comunidade terapêutica. E outra, o dependente químico, o usuário de crack, ele quando ele está em situação de rua, ele precisa do tratamento e ele quer o tratamento. A gente vê que a pessoa necessita de uma abordagem diferenciada da abordagem da assistência. E esse era o diferencial da coordenadoria, porque ela ofertava o tratamento, além da hospedagem, além do cuidado numa comunidade terapêutica, mas tinha o tratamento. E aí onde a gente tinha uma adesão muito boa. As nossas vans das comunidades terapêuticas, elas enchiam, né? A assistência passava e quando levava no outro dia ele estava ali de novo. Porque o abrigo não foi feito para segurar, o abrigo foi feito para ele poder pernoitar, para garantir ali o direito dele ter uma alimentação, dele ter uma noite, né? Mas esse público usuário de crack, que nós identificamos muito bem, né? Porque nós conhecemos o assunto, estudamos a pauta, né? Entendemos da dependência, entendemos da questão da dependência química, a gente tinha essa abordagem diferenciada. E isso foi um golaço. Isso foi um golaço, foi um trabalho que marcou a história do Rio de Janeiro. Marcou a história do Rio de Janeiro. No entanto, que hoje nós estamos no Estado, qual eu quero mandar um abraço para a nossa subsecretária, ela pediu para falar com o senhor, mandou um abraço, senhor. Subsecretária Verônica Legentil, que é a subsecretária de Cuidados Especiais da Casa Civil, mandou um abraço para o senhor. Muito obrigado, Verônica. Outro para você. E a Verônica hoje ela nos dá total autonomia de trabalho com a superintendência a qual nós somos hoje. Eu assumi a superintendência, o Cidinho é o nosso coordenador da superintendência. Nós não temos o trabalho de estar na ponta, que é esse de abordagem, que é o de cuidar direto, mas nós estamos atuando junto às comunidades terapêuticas. Que é fundamental. Que é fundamental. Então, assim, hoje nós estamos muito focados em... Conseguimos 10 milhões de reais do governo, o governador mandou para a gente 10 milhões de reais, a gente está em fase final, inclusive vamos pedir o apoio do senhor como deputado federal e também junto com uma intercessão junto à Secretaria de Assistência Social, que está ali subordinada aos republicanos, para que a gente possa só assinar os contratos. Estamos na fase de final de assinatura dos contratos. A gente já conseguiu. Comunidade com o Estado. Comunidade com o Estado. Já conseguimos recurso, já tem o empenho, já está tudo disponível. Fase final, 23 comunidades terapêuticas conseguiram se credenciar, porque no Estado existe um setor de credenciamento específico, que é o Converge, onde elas têm todo um processo seletivo, edital de chamamento público. Elas já passaram todas as fases, agora a gente está na publicação do relatório final e da assinatura dos contratos. Que coisa boa! É uma vitória para as comunidades terapêuticas do Estado. Um trabalho que começou no governo municipal com o senhor e replicou isso para o Estado e hoje a gente vai investir 10 milhões de reais nas comunidades terapêuticas. Tinha um funcionário do governo federal que deu um testemunho. Sim, o secretário nacional, doutor Quirino. Doutor Quirino, dizendo foi aqui no Rio de Janeiro que tudo começou. Verdade. Exatamente. Ele teve no nosso podcast. Teve aqui, né? Teve aqui no podcast. Foi a última edição, né? Foi a última edição, foi um sucesso. O doutor Quirino, ele se lembra muito bem por causa da parceria que o município fez. Verdade. Porque nas gestões passadas ao seu governo, ele não conseguia acessar
o governo federal não acessava o município, tinha muita dificuldade, porque o município tinha uma assistência social que sempre foi de esquerda. Então, eles sempre trabalharam muito para redução de danos. Eles nunca não abriam a oportunidade para que o governo federal investisse na questão do tratamento da dependência química no viés de abstinência total. Ida para uma comunidade terapêutica, rompe o uso da droga e começa ali a fazer um tratamento sem nenhum vínculo com a droga. A redução de danos, ela reduz. Os prejuízos, é outro viés. Então a gente. Viés. Eu me lembro que o Haddad, quando foi lá de São Paulo, ele fazia os hotéis em que você recebia umas pedrinhas de crack para ir reduzindo aos poucos. Tinha também uma maneira de você trabalhar e morava num hotel e tal. É a abordagem da esquerda, né? A abordagem da esquerda é essa. Justamente é você diminuir a quantidade de uso. Se você está usando crack, você passa a cheirar cocaína. Se você está cheirando cocaína, você passa a fumar maconha. E aí eles têm os facilitadores para que, né, com os argumentos que vai diminuir o contágio. A questão do fornecimento de seringa, cachimbo. Queria diminuir o uso de cocaína, rapaz. Ficava o dia inteiro doidão de maconha. Para mim... Não resolveu. A melhor coisa que eu fiz foi parar mesmo. Para muita gente, né? Para muita gente. É uma política que tem um resultado muito pequeno para um investimento muito grande. Você disponibiliza de muitos profissionais, principalmente médicos, que são caros, psiquiatras, né? Essa equipe médica, psicólogos. Não é um custo, é um custo realmente muito caro para qualquer município, qualquer estado. Então, sempre se investiu muito na redução de danos do nosso país e no Rio de Janeiro. Aí, quando nós chegamos, nós entramos com o viés, que é um recurso pequeno em relação ao que se gastava na questão da saúde, né? Mas não deixamos de atender na questão da saúde com os hospitais psiquiátricos que a gente tinha disponibilizado, as emergências psiquiátricas nos hospitais de referência. Em todos os nossos hospitais de referência. Né? Ô Douglas, é interessante que a gente fez a primeira marcha da família contra as drogas, né? Rio de Janeiro sem drogas, e na primeira edição foram duas. A primeira edição, o hoje atual governador Cláudio Castro participou como vereador. Ele já esteve com a gente, participou de um evento também lá no Parque de Madureira, não foi como vereador, né? Aí na segunda edição ele já veio como vice-governador, né? Aí já conhecia o nosso trabalho, né? Sabia de como funcionava, mais ou menos, né? E nos abriu essa porta lá dentro do governo. A coordenadoria do estado, né? foi um marco, né? Para o estado do Rio de Janeiro, não só para o município, porque ela hoje atua a nível estadual.